Olá, amigas e amigos, aqui é Haroldo Dutra Dias e esse vídeo que você vai assistir agora sobre a obra Castelo Interior, de Teresa de Ávila, é um vídeo dedicado ao Lar de Teresa, uma casa fundada em 23 de setembro de 1951, uma organização religiosa e filantrópica com atividade de caráter científico e filosófico, mas também beneficente, educacional, cultural, de assistência e promoção social. Essa casa está situada na cidade do Rio de Janeiro e se notabiliza pelo estudo da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, pela sua divulgação, mas também por um amplo movimento de caridade em todos os seus níveis: caridade moral, caridade espiritual e caridade material. Caridade. Nos caminhos claros da inteligência, muitas vezes, as rosas da alegria incompleta produzem os espinhos da dor. Mas, nas sendas luminosas da caridade, os espinhos da dor oferecem rosas de perfeita alegria. Onde a mão doce da caridade não passou no campo da vida, as pedras e a erva daninha alimentam o deserto. Enquanto não atinge o cérebro, elevando-se do sentimento ao raciocínio, a ciência é simples cálculo que a maldade inclina à destruição. Indubitavelmente, a fé improvisa revolucionários. A instrução erige doutores. A técnica forma especialistas. E a própria educação, venerável em seus fundamentos, burila gentis homens para as manifestações do respeito recíproco e da solidariedade comum. Só a caridade, porém, edifica os apóstolos do bem, que regeneram o mundo e lhe santificam os destinos. Investigação e cultura erguerão universidades e academias, onde o pensamento se intronize vitorioso. Entretanto, somente a caridade possui as chaves do coração humano para tornar melhor a vida. Cristãos abnegados da Era Nova, univos sob o estandarte da divina virtude. Não convertais o tesouro do céu em motivo para indagações ociosas, quando ao redor dos vossos passos se agita a multidão atormentada. Multiplicai o pão da crença e o do reconforto, à frente da turba aflita e esfaimada, porque o Senhor vos renovará os dons de ajudar, cada vez que o cântaro do vosso esforço trouxer aos mananciais de cima o sublime sinal da caridade benfeitora. Estudai e meditai, monumentalizando as obras de benemerência pública e ensinando a verdade imperecível com que a nova revelação vos enriquece. Mas não vos esqueçais de instalar no peito um coração fraterno e compadecido. Instituições materiais primorosas, sem o selo íntimo da caridade, são frutos admiráveis sem sementes. Sem a compreensão, filha da piedade generosa e construtiva, nossa organização doutrinal seria um palácio em trevas. Iluminemos a luta em torno, clareando a vida por dentro. Aspiremos ao paraíso, cooperando para que o bem alcance toda a terra. Fora de Deus não há vida, e fora da caridade, que é o divino amor, não há redenção. Teresa. Aos amigos e amigas do Lar de Teresa,
eu dedico esse singelo vídeo do canal Espiritualidade e Vida. Olá! Hoje eu quero falar sobre uma obra extraordinária de Teresa de Ávila, a Santa Teresa de Ávila, chamada Castelo Interior. Teresa de Ávila nasceu em 1515 e morreu em 1582. Seu nome era Teresa Sanches de Cepeda e Arrumada. E ela nasceu, claro, em Ávila, na Espanha. Ela é filha de uma família numerosa, uma família de origem judaica, mas convertida ao cristianismo. E desde jovem, ela mostra uma inclinação espiritual para o ascetismo, para a vida mística. No entanto, mostra também uma vitalidade, um senso prático, uma capacidade de organização que vai se manifestar ao longo de toda a sua vida. Teresa de Ávila vive num contexto histórico muito característico. Ela está ali no século XVI, que é o período da Contra-Reforma, o período do Concílio de Trento, 1545, 1563, um período de forte vigilância da Inquisição Espanhola, um período em que você tem uma disputa entre o humanismo renascentista e a renovação espiritual católica, que queria fazer frente ao avanço da Reforma Protestante, mas também um período triste em que há uma vigilância gigantesca sobre a heresia e uma perseguição de todos aqueles que a Igreja considerava como hereges. Teresa de Ávila escreve esse livro, Castelo Interior, ou Moradas, em 1577, e ela escreve a pedido das irmãs carmelitas. Essa ordem carmelita que ela ajuda a estruturar, né? que ela reorganiza. E diferente dos tratados acadêmicos da época, dos tratados teológicos, a Teresa de Ávila adota uma linguagem metafórica, uma linguagem acessível, mas sem perder a densidade, sem perder a profundidade espiritual do conteúdo. E isso é que é interessante, né? Ela usa de forma muito rica as metáforas, ela usa símbolos, sem em nenhum momento abrir mão daquele aspecto profundo da mensagem. E isso é que é o mais interessante dessa obra, né? Muito seguindo o exemplo de Jesus, que utilizava as parábolas, que falavam uma linguagem metafórica, para sensibilizar e para se fazer compreendido. A gente percebe esse esforço intencional de Teresa de Ávila em manter essa tradição da parábola, essa tradição da metáfora. Teresa de Ávila, ela reorganiza a Ordem Carmelita. Essa Ordem Carmelita foi fundada no século XII, lá no Monte Carmelo, na Palestina. Monte Carmelo é aquele monte ligado à história do profeta Elias, da restauração religiosa promovida por Elias. Então isso aqui tem tudo a ver, né? A obra da Teresa de Ávila também tenta resgatar esse vigor espiritual do profeta Elias. Então ela reorganiza essa ordem carmelita, que foi fundada no século XII, mas que no século XVI, né, nesse período que Teresa está vivendo, sofre uma grande reforma. E a Teresa propõe as carmelitas descalças, né? Elas fazem
um voto de pobreza radical, de silêncio e oração interior. Então, uma vida ascética, uma vida reclusa, muito na linha do profeta Elias, de João Batista, bem nesse tom. E qual é a metáfora central do livro? Talvez aqui a gente deva prestar bastante atenção. O livro compara a alma humana a um castelo feito de diamante ou de cristal. Um castelo com muitas moradas. É importante a gente retomar um aspecto histórico aqui. A Espanha é conhecida pelos seus inúmeros castelos. Castelos maravilhosos, cada um mais bonito do que o outro. Castelos que vieram do período feudal, do feudalismo. Então, em várias regiões da Espanha, você tem castelos que são deslumbrantes. Vários compositores famosos, inclusive Torroba, um compositor para violão clássico, tem uma obra para violão em que cada música é o nome de um castelo. Belíssimas composições, extraordinárias, e a gente, através dessa obra do Torroba, você consegue identificar aí cada um dos castelos da Espanha, castelos do período feudal. Então, um castelo, ele é cercado e toda a vida, imagina, como se fosse uma cidade ali dentro. A vida acontecia dentro do castelo. As pessoas saíam do castelo para plantar, para fazer alguma coisa, mas a fortificação, a proteção, toda a estrutura estava ali dentro do castelo. Então, por isso ela compara a alma humana a um castelo. Essa é a referência histórica. Um castelo bonito, imponente e com várias moradas, porque esses castelos possuíam dezenas e dezenas de dormitórios e de cômodos. E nessa metáfora a gente percebe que Teresa quer nos mostrar a complexidade da alma humana e os vários níveis da psique humana, os vários aspectos do psiquismo humano, que está aí nas moradas. É claro que aqui ela está se apropriando de um texto clássico que está no Evangelho de João, que é: na casa do meu pai há muitas moradas. Mas ao invés de pensar nessas moradas como o universo, os mundos, aqui ela pensa na alma e nas várias moradas que existem dentro da alma, dentro do ser humano, dentro do psiquismo humano. Uma abordagem bem intimista e muito em sintonia com a vida que Teresa de Ávila levava, que era uma vida de oração interior, de silêncio. Elas tinham um voto de silêncio, um voto de pobreza radical. Então, está bem dentro desse subjetivismo, dessa experiência interior, dessa experiência de espiritualidade intrínseca. E é nessa direção que a obra nos conduz. São 7 moradas. Isso é interessante. 7 moradas. Por que 7? Na tradição judaica, os céus são 7. Nós temos 7 céus. E à medida que você vai subindo, primeiro, segundo, terceiro, vai ficando cada vez mais refinado, cada vez mais complexo, cada vez mais espiritual, cada vez mais próximo de Deus. Então, Deus está no 7º céu. Isso tem muito a ver também com a Kabbalah judaica. A Kabbalah é a tradição mística judaica, que também fala das emanações de Deus. Então, a primeira emanação de Deus é sutil, tão sutil que só os arcanjos conseguem perceber. E depois essa emanação vai ficando mais densa, até chegar no nosso mundo corporal, no plano material. Então, mais uma vez, Teresa está se apropriando agora da sua tradição judaica, porque ela é de família judaica,
e aqui nessa obra ela revela que domina a tradição judaica, conhece muito bem a Kabbalah, os textos judaicos, os textos interpretativos do Velho Testamento, está tudo nessa obra. Muitas vezes a gente lê de forma apressada a obra sem perceber essas nuances, sem perceber essa riqueza que está aqui presente. Então, as 7 moradas do castelo fazem referência aos 7 céus, às 7 emanações da Kabbalah. Isso aqui é importante a gente entender. E castelo, porque ela está olhando para a realidade que está em volta dela. Ela está na Espanha, em Ávila, inclusive em Ávila tem um castelo. Né? Inclusive. Então, as 7 moradas apresentam níveis de espiritualidade. Então, da primeira até a 7ª, nós vamos saindo da superfície, né? Se a gente imaginar um ciclo, nós vamos saindo dos níveis mais periféricos para chegarmos no nível central. Então, da periferia para o centro. E o caminho espiritual é atravessar essas diversas moradas, porque Deus, o trono do Altíssimo, Deus habita no centro da alma, né? No 7º nível, no nível mais sutil, no nível mais profundo, que você só acessa com oração interior, silêncio, meditação profunda, completa entrega à experiência espiritual, à experiência mística interior. Né? Então essa é a ideia geral da obra. Vamos abordar então cada uma dessas 7 moradas. A primeira morada equivale ao despertar espiritual. Né? É o primeiro momento, quando a pessoa se dá conta de que ela não é só um corpo, de que a vida dela não se resume às suas relações sociais, que a vida dela não se resume às suas interações pessoais, tem algo mais. O despertar espiritual. Então, nesse momento, a alma entra no castelo. Ela está entrando, ela está nos aspectos ainda mais superficiais. E o que há nessa primeira morada? Répteis, feras, né? Que é uma metáfora utilizada por Teresa de Ávila para descrever os aspectos instintivos do nosso psiquismo, né? Os aspectos do desejo, do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, da arrogância, da animalidade, da instintividade. Então aqui tem a parte bruta da nossa alma, a parte animalesca da natureza humana, que está tão em voga ultimamente. Né? Ultimamente, as pessoas estão fazendo questão de ressaltar, de realçar esse aspecto brutal, esse aspecto grotesco da natureza humana, que é essa primeira morada, que é onde estão os répteis, os animais ferozes. Teresa de Ávila vai dizer que para que eu possa atravessar essa primeira morada, para que eu possa passar por ela incólume, eu preciso de autoconhecimento e humildade. Ela vai dizer, o fundamento de toda vida espiritual é conhecer-se a si mesmo. Eu tenho que conhecer. Então não basta ser ingênuo, não basta ter boas intenções. Eu preciso conhecer minha natureza bruta. Eu preciso compreender que sou capaz de um comportamento grotesco, de um comportamento absolutamente inferior, de um comportamento profundamente animalizado. Se eu não tiver esse conhecimento, essas feras tomam conta do meu psiquismo. Essa é a ideia. À medida que eu conheço, à medida que eu sei, que eu tenho consciência de que existe isso no meu psiquismo, eu me torno mais vigilante.
Eu começo a exercer um autodomínio maior. Aqui a Teresa de Ávila vai dizer que nessa primeira morada, como é a religiosidade, como é a espiritualidade de alguém que ainda está na primeira morada? É uma religiosidade superficial. É uma espiritualidade ainda muito materializada. São orações que são ditas apenas com a boca, muito superficial. Por quê? Porque a pessoa está ainda no primeiro nível. Ela está no primeiro nível. Basta uma fome, uma sede, basta uma necessidade fisiológica para jogar por terra toda a aspiração espiritual daquela criatura, porque ela está ainda na primeira morada. Essa é a ideia. Na segunda morada, a alma já avançou. Então aqui ela já começa a ouvir a voz de Deus. Uma voz interior, sutil, emoções, pensamentos, intuições, nós vamos chamar de feelings. Aqui a alma começa a ter feelings, percepções, que vêm de Deus. Que vêm de Deus. Que Deus está no interior dela, está lá no íntimo, lá no interior do interior do interior. Mas a alma ainda está dividida. Ela escuta essa voz que vem lá do centro, lá do núcleo do castelo, mas é uma voz ainda muito apagada, é uma voz ainda muito imperceptível. Por outro lado, a voz que vem da primeira morada, das feras, dos animais, das víboras, da animalidade, do instinto, das emoções, é uma voz ainda muito forte. Então nós temos aqui um sussurro de Deus que vem do interior e uma gritaria que vem da primeira morada. Porque ela está na segunda. Na segunda morada você está mais perto da primeira morada do que da sétima, que é o centro, que é o núcleo. Faz todo sentido. Muito inteligente essa metáfora. Então a ideia aqui é que quem está na segunda morada, quem está nesse nível espiritual, ainda está muito suscetível às seduções do mundo. Ainda está muito suscetível às tentações. A imagem é de um combate. A todo momento eu estou lutando com as distrações, com as tentações que vêm da primeira morada. Tentações e distrações que vêm do automatismo, do instinto, das respostas emocionais automáticas, da ansiedade, da falta de foco, da falta de presença, da falta de silêncio, da falta de oração, da falta de comunhão com Deus. Então a alma está meio que instável, está meio que perdida. Qual é a palavra de ordem para quem está na segunda morada? Perseverança. Perseverar. Eu preciso perseverar. Eu preciso prosseguir. Então, mesmo que a oração pareça estéril, pareça infrutífera, eu tenho que ser persistente. Eu tenho que seguir adiante. Eu tenho que meditar, eu tenho que me recolher, eu tenho que insistir nesse recolhimento, nessa experiência subjetiva, porque sem essa experiência subjetiva, eu não faço contato com Deus, que é a total sutileza. Então, no livro Castelo Interior, a voz de Deus não é uma coisa grotesca, não é uma voz que eu escuto na rua, não é um barulho, é algo profundamente sutil. É uma experiência profundamente subjetiva. É uma experiência profundamente interna. Não é algo instagramável, né? Não vem do Instagram, das redes sociais, não vem. Vem de experiências profundas. Como eu estou ainda na segunda morada, a voz mais forte é a voz da animalidade, do automatismo, dos vícios, da distração. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Qual que é o perigo para quem está na segunda morada? Voltar para a primeira. Esse é o grande perigo de quem está na segunda morada.
Então vem a terceira morada. Quando a pessoa acessa a terceira morada, o terceiro nível da sua própria alma, ela já começa a organizar sua vida psíquica. Ela já começa a disciplinar suas faculdades espirituais. Ela começa a disciplinar seus talentos, seus potenciais, suas habilidades. E como que ela faz isso? Ela faz isso com virtudes, prática das virtudes, disciplina e, inclusive, disciplina espiritual, disciplina de oração, disciplina de silêncio, disciplina de meditação, disciplina de interiorização. É o contrário do que a vida contemporânea nos propõe. Que hoje em dia nós somos demandados a ficar o tempo todo conectado, o tempo todo distraído, nós somos demandados a não ter nenhuma presença. Aqui não, na terceira morada eu estou na disciplina. Essa terceira morada é como se fosse o João Batista, né? Está ali disciplinado, está fazendo um esforço gigante, muito esforço para avançar, Aqui nós temos a imagem dos bons servidores de Deus, né? Eles são disciplinados, eles são religiosos, eles têm uma espiritualidade, mas falta ainda a entrega, falta ainda aquela experiência mais sutil, falta muito ainda. Mas já avançaram, veja, já passaram pela primeira, pela segunda morada, mas estão na terceira, falta a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. É aquela pessoa toda religiosa, né, com várias disciplinas, seguindo várias regras religiosas, mas que não tem ainda uma espiritualidade interior, uma religiosidade interior enraizada. Não tem ainda. Né? Ela está no campo da luta, do bom combate. E está tudo certo. Está tudo certo. Então, aqui Teresa de Ávila vai fazer uma crítica, né? Porque ela diz que quem está na terceira morada tem um grande perigo, que é o perigo de terem o respeito humano. Todas as pessoas admiram quem está na terceira morada. Por quê? Porque é uma pessoa disciplinada, porque é uma pessoa que segue regras religiosas, é uma pessoa que está buscando a virtude, mas que acaba se acomodando na mediocridade. Olha isso. Então é o religioso medíocre. Ele é disciplinado, ele já avançou, ele está procurando a virtude, mas ele corre o risco de se acomodar e não seguir para as próximas moradas. Ficar apenas na religiosidade extrínseca. Ficar apenas na espiritualidade exterior. Tem o respeito dos outros, mas não tem vida interior plena. Não tem vida em abundância. É esse o sentido. Então, após a terceira morada, Teresa de Ávila nos apresenta a quarta morada. A quarta morada do castelo interior. Claro que aqui nós vamos dar um passo à frente. Né? Na quarta morada, a vida espiritual deixa de ser apenas o esforço humano. Deixa de ser apenas disciplina. Ela deixa de ser apenas algo que parte do ser humano. Agora, nós temos alguém que consegue fazer um silêncio interior. Consegue fazer o que Teresa de Ávila chama de a oração da quietude. A oração da quietude. Então, a alma consegue silenciar os desejos. Ela consegue ser por pouco tempo. Não é um silêncio total, não. Mas ela consegue silenciar por algum tempo, por um pouquinho. Ela silencia as expectativas, os desejos, as ansiedades, os medos, a angústia. Ela silencia e entra em um estado de quietude interior.
Nesse estado, ela começa a experimentar uns lampejos de paz profunda. E ela começa a perceber que Deus está doando algo para ela. Então, da quarta morada em diante, quer dizer, está no meio do caminho. Está no meio do caminho, praticamente. Né? Então, da agora em diante, não é só o esforço humano. Porque o castelo interior está retratando a nossa relação com Deus. Então, na relação com Deus, não sou eu apenas que busco, que pergunto, que suplico. Deus também busca o ser humano. Deus também quer o contato. Então, na quarta morada, a pessoa começa a perceber a graça divina. Graça, em grego, é charis, a caridade divina. Os dons gratuitos que Deus tem para todas as criaturas. Então, a Teresa vai usar uma imagem incrível. Ela fala que até a terceira morada, primeira, segunda, terceira morada, a pessoa precisava buscar a água no poço. Então ela tinha que fazer um esforço gigante, né? De cavar um poço, de perfurar, até ela acessar a água. Agora não. Agora a água jorra. Começa a jorrar sem o esforço da criatura. Porque o esforço já foi feito. O esforço já foi feito para chegar na quarta morada. Então, para Teresa de Ávila, é na quarta morada que começa a vida mística. É na quarta morada que começa a comunhão com Deus. Que tem início esse processo de sentir os dons divinos, a comunicação divina. Que veja, não tem nada de material. Não tem nada de material. Você não vai sentir a presença divina porque teve um sucesso nos negócios, porque você comprou algum bem. Isso é a experiência da primeira morada. Isso é a experiência da segunda morada. Aqui nós estamos na quarta morada. Então, na quarta morada, o que se recebe de Deus são dádivas sutis, puramente espirituais. É uma força interior, é uma clareza, é uma visão, é uma sabedoria, é um autocontrole. Porque aqui é como se a alma começasse a entrar em sintonia com o divino. Nesse momento, ela segue para a quinta morada. Então, na quinta morada, Teresa vai chamar de oração de união. Olha que interessante. Ela diz que na quinta morada a alma está como um bicho de seda que vai entrar num casulo. Olha que interessante. Um bicho de seda que entra no casulo para se transformar depois numa borboleta. Então ela está para as experiências puramente grosseiras, essa alma está recolhida. Mas espiritualmente ela está se preparando para se tornar uma borboleta, para desferir os grandes voos espirituais. Para Teresa de Ávila, aqui na quinta morada, começa a transformação interior. O ego tem que morrer para que Cristo possa nascer na criatura. É essa a imagem. Você morre para o mundo para que o renascimento espiritual possa ser possível. E aqui a alma começa a ter uma experiência do amor de Deus, da amorosidade de Deus. Embora esse amor ainda não seja permanente. Ela não perceba esse amor como algo permanente. Ela cessa em lampejos. Ela tem lampejos do amor de Deus. Pequenos acessos, mas que já deixam a alma deslumbrada. A Teresa de Ávila usa uma expressão linda, ela chama de desmaio amoroso.
Porque a alma experimenta aquele amor de Deus, ela desmaia, ela volta. Fala, meu Deus, o que aconteceu? Né? Aí ela experimenta de novo aquele amor numa outra experiência, desmaia. São os desmaios amorosos. Interessante, né? Porque ela não consegue manter-se constantemente em comunhão com o amor divino. Ela não consegue ainda se manter totalmente conectada. Então ela tem momentos de conexão profunda. E nesses momentos ela experimenta um amor extraordinário. Extraordinário. E veja, é interessante, porque por que começa a experimentar o amor? Porque nesse nível, quinta morada, a alma já é totalmente justa, virtuosa, disciplinada. Não tem porquê essa alma ficar tendo contato com a justiça divina. Quem tem contato com a justiça divina, contatos intensos com a justiça divina, é quem está na primeira morada, na segunda morada, na terceira morada. Quem está na quinta morada já está totalmente corrigido, né? Já está totalmente em sintonia com a lei divina, já está moralmente com a conduta em total sintonia com as leis morais. Com as leis morais. Já cumpre a lei de justiça, amor e caridade. E é por isso que as almas que conseguiram atingir a quinta morada começam a ter contato com o amor de Deus. Elas não precisam mais ser corrigidas. Elas não precisam mais daquela disciplina feroz. Elas já estão disciplinadas. Elas não precisam mais de rigor. Elas já passaram por isso. Agora elas começam a acessar o amor. Começam a ter o desmaio amoroso. Bonito isso, né? Desmaia de tanto amor. E aí ela começa a se entregar. Porque, à medida que ela tem essas experiências de amor, ela se sente estimulada a se entregar totalmente. E aí chega na sexta morada. Na sexta morada é interessante. Porque na sexta morada, a alma começa a experimentar êxtases. Experiências profundamente místicas, profundamente espirituais, experiências transcendentais, mas também grandes sofrimentos. Por quê? Porque ela está no auge da purificação espiritual. Olha que interessante isso. Então ela vai viver doenças, incompreensões, noites escuras. Noite escura, interessante, né? É o poema Noite Escura. Né? A Teresa é contemporânea, né, do autor. Então ela conhecia isso. Né? Aqui são as noites escuras. Porque é o processo final de purificação da alma. Processo final. A Teresa fala de feridas do amor. Que ela está fazendo uma referência às marcas do Cristo. As marcas do Cristo. As feridas da crucificação. Ela chega até a falar de um dardo de fogo que atravessa o coração. E aqui, é claro, ela está fazendo referência ao famoso êxtase de Bernini. É um dardo de fogo. A alma está no processo final da sua purificação. Nesse estágio, ela está em maior conformidade com o Cristo sofredor. Então, a dor se transforma em amor maduro. Olha isso. Porque ela sente que, embora a profunda dor, a profunda incompreensão, Deus só está permitindo isso porque quer a comunhão plena. E para que a alma possa entrar em comunhão plena com Deus, ela precisa se purificar totalmente. E como que ocorre a purificação total? A purificação integral da alma? Somente através dessa dor. Sem essa dor intensa, sem essa dor plena,
que purifica tudo, todos os escaninhos, a alma não vai caminhar para a sétima morada. Então nós chegamos na sétima morada. Na sétima morada, nós teremos o ápice, o auge, que é o matrimônio espiritual. Aqui a alma entra em plena comunhão com Deus. Plena comunhão com Deus. Ela já não distingue, ela não mais se distingue de Deus, né? Teresa usa uma imagem bonita como duas velas cujas chamas se unem. Então, a alma se integra a Deus. Ela já está vibrando sabedoria e amor. Vibrando sabedoria e amor. Nesse nível, ela começa a ter uma vida marcada pela liberdade. Porque não há nada mais no mundo material, não há nada mais na vida social que escravize essa alma. Ela é totalmente livre. Não tem nenhum desejo capaz de escravizá-la. Não tem mais nenhuma tendência ou inclinação má capaz de escravizá-la. Ela é totalmente livre. Livre, livre. E é claro, ela se entrega à caridade e ao serviço de forma plena. Bom, não é uma fuga do mundo, né? Então, Teresa não propõe uma fuga do mundo, mas ela propõe um retorno ao mundo com uma nova consciência. Então, essa alma que está morando no centro do castelo é uma alma que emana luz plena, segurança, paz. Né? Ela atingiu a comunhão com Deus. É o estado da iluminação espiritual. Né? Conclusão. Tá? Essa obra Castelo Interior é um mapa da alma. Né? É um mapa psicológico e espiritual. Né? Mas ele é também um guia de oração, um guia da experiência mística. Porque ele vai mostrando os graus de profundidade e comunhão com Deus. Não adianta alguém que está na primeira morada ter a expectativa de viver uma experiência de quem está na sétima morada. Não vai acontecer isso. Não vai. Mas eu preciso perseverar. Eu preciso seguir. Por outro lado, essa obra também ela é um roteiro da comunhão com Deus. O que eu tenho que fazer para purificar minha alma e para entrar em comunhão com Deus, para mergulhar no amor divino? O que eu tenho que fazer? É um roteiro. O que é interessante aqui dessa obra? Primeira coisa, Teresa de Ávila mostra que a vida espiritual não é um privilégio de poucos. Não, ela é um chamado universal, mas que exige um esforço imenso para que eu saia da primeira morada e chegue na sétima. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Porque poucas pessoas fazem essa escolha do esforço, da disciplina, do ascetismo para chegar nessa sétima morada. Ela vai usar imagens que é o castelo de cristal, águas, bicho da seda, feridas de amor, né? E que são expressões poéticas, muito sutis, né? Expressões poéticas da experiência mística. E é interessante que essa obra ela estabelece um diálogo com a psicologia, com a filosofia e com a espiritualidade contemporânea. Que ela fala do psiquismo humano, ela fala de uma filosofia espiritual, de uma filosofia, de uma teologia e de uma espiritualidade prática, de uma espiritualidade mística. Qual que é a mensagem final do livro? Que a espiritualidade verdadeira é um caminho interior, não é exterior. Interior. Então não se trata de fugir do mundo, não se trata de seguir rituais. A proposta aqui é uma vivência interior. É você mergulhar no mais íntimo de si mesmo.
naquele espaço onde habita o divino. E a partir desse lugar, você irradiar amor e serviço ao próximo. Amor e serviço ao próximo. É muito interessante porque Francisco Cândido Xavier, no livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografou uma poesia de Alta de Souza. Essa poesia ela é muito forte, né? Porque ela lembra o castelo interior de Teresa de Ávila. Olha que beleza dessa poesia. Chama Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Aqui só trocou a imagem do castelo para uma capela, mas é a capela interior, é o castelo interior. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção.
mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz e redenção. É a mesma coisa. Está descrevendo essa experiência de quem atingiu a sétima morada, de quem chegou no centro da própria consciência. Então, eu saí da superfície, eu saí das moradas mais superficiais e caminhei para o centro, para dentro de mim, para o mais profundo, para o mais íntimo. E, na verdade, essa é uma metáfora da própria criação divina. Deus está no centro da criação. As suas emanações são as mais sutis, as mais divinas. Mas essas emanações vão ficando densas, até que eu chegue na superfície. Na vida corporal, no mundo material, que é o mais externo, o mais concreto e o mais superficial. Então, o trabalho da alma, o trabalho da ascensão espiritual é sair daquilo que é superficial para aquilo que é interior, para aquilo que é profundo, que é uma experiência indescritível, é uma experiência puramente espiritual, individual, intransferível, pessoal e intransferível. Minhas amigas, meus amigos, essa é a obra Castelo Interior, de Teresa de Ávila, e espero que esse resumo inspire a todos nós, não apenas a entender intelectualmente isso, mas a fazer essa jornada do exterior para o interior, porque nosso grande objetivo é chegar na sétima morada. Esse é o nosso grande propósito, que a gente possa percorrer esse caminho o mais rápido possível.